Bom, eu me chamo Safira, sou pastora e professora. Sejam bem-vindos todos que estão entrando. E hoje a nossa aula vai falar sobre entenda por que você está no deserto, né? Não que eu esteja dizendo que você está no deserto, mas que todos nós passamos por algum deserto. E às vezes quando a gente sai de um, a gente entra em outro. Então a gente tem que entender assim, o que é isso mesmo, né? O que temos que fazer, por que isso acontece, quem nos leva para o deserto, como a gente foi parar lá. E é muito importante a gente entender todo esse contexto, né, que a gente usa. Por que as pessoas usam esse contexto? Porque a Bíblia também ela usa esse contexto para falar de situações difíceis. E eu fui pesquisar um pouco sobre as características dos desertos, né? E aí eu fazendo uma leitura, eu vou falar aqui rapidinho sobre alguns desertos. Então, alguns desertos bem famosos, né, que vocês até ouviram falar. Eu tenho aqui o deserto do Saara, na África, né? Sejam bem-vindos, Shalom. Eu tenho o deserto do Saara na África, eu tenho o deserto do Sinai no Egito, a Patagônia na Argentina, o deserto do Atacama no Chile e outros desertos polares. Vocês sabiam também que nos polos gelados também tem desertos? Pois é. O que caracteriza um deserto? A questão da seca. Então lá onde tem gelo não é deserto. Porque lá cai ainda menos chuva do que, por exemplo, no deserto do Saara. Ainda cai menos chuva. E lá tem a neve, porém, é só aquela camada de gelo. Aquela camada de gelo, quando derrete, né, e um pouco, é que rega um pouco a terra. Mas aquele solo, ele é bem árido. Aquela vegetação que nasce ali, ela é rasa, justamente por falta desse sustento... desse sustento que não se desenvolve porque não tem água. Então, a questão do deserto é a escassez, é a seca, justamente porque não se sustenta por falta de água. Mas não significa que no deserto não tenha água. Tem, só que é uma quantidade muito mínima. Geralmente, o que tem de água no deserto nos lençóis freáticos, né? Ou então tem alguns oásis e também alguns lençóis que passam por debaixo de rochas e aí acumulam um pouco de água ali. Apesar de no deserto ter essa seca, né, tem muitas criaturas que sobrevivem ao deserto, que são nativas do deserto mesmo. Muitos animais, principalmente eles saem mais à noite, porque durante o dia não tem condições, porque a temperatura muitas vezes chega a 58 graus Celsius. Então, uma pessoa despreparada, ela morre no deserto em poucas horas. Primeiro, porque ela vai morrer de desidratação, por causa da quentura. E segundo, ela vai morrer de insolação, por causa da temperatura. Então, olha só, gente, vamos trazer para o nosso contexto. Então, uma pessoa que não está preparada para o deserto, ela pode morrer em pouco tempo. E aí a gente olha para o povo de Israel, que ficou 40 anos no deserto. E aí, como é que você me explica isso? Como é que você... explica isso. Então, hoje eu vou tentar trazer esse contexto do povo de Israel com a questão do contexto mesmo, deserto, tá? Bom, o deserto ele é um ambiente hostil e mortal, como eu já coloquei, perigoso para pessoas. Porém, nos desertos são onde possuem maiores quantidades de minérios, tá? Todo tipo de minério, e também cobres, né, os metais, né, cobre, ouro, prata, e entre outros. Então, será que Deus não leva a gente para o deserto porque Ele quer, né, nos mostrar o ouro, né, que está escondido lá, quer nos dar algo? Então, só no deserto que tem essas coisas. E aí, também tem algumas partes do deserto que também tem petróleo, tá? Bom, essa foi uma pesquisa contextual mesmo, só para a gente trazer, para a gente ilustrar hoje aqui. Então, o deserto não tem só coisa ruim, né? Tem coisa boa também. Oi, Francisca, seja bem-vinda. Você é nossa companheira. Você é a nossa parceirona aí, seja bem-vinda. Camila Gurgel, seja bem-vinda. Terezinha, Manu. Quero mandar um beijo aqui pro meu fã, o Iris. A minha tia, Lilian. Meu esposo. Nós estamos aqui nesse comecinho, né? Mas vocês sabiam que Deus, a Bíblia diz que Ele valoriza os pequenos começos. Deus valoriza. Nós estamos aqui no começo pequeno, mas Deus está vendo isso. É aqui que Deus está vendo, é aqui que Ele está se agradando. Porque nós estamos começando, né?
Aqui, ó, nesse começo pequeno, é que Deus, ele se revela, né? É na dependência que ele se revela. Então, aqui eu só estou dependendo de Deus, gente. Eu só estou dependendo de Deus. Quem aí está só dependendo de Deus porque não pode fazer mais nada, né? Coloca aí, eu. Vamos interagir, vamos se animar aqui que eu sou bem animada. Tem gente que não tem fôlego para me acompanhar, ó. Tem que ter fôlego para acompanhar o povo animado. Então eu peguei algumas referências da Bíblia, gente, que está em Números capítulo 13, versículo 14, né? E em Mateus 3, 10, que a Bíblia cita ali alguns desertos, né? Como o deserto do Sinai, o deserto de Sim, o deserto da Judéia, onde João Batista apareceu pregando, creio que acho que foi o mesmo que Jesus foi. E aí, nós vamos ver esses contextos aqui que a Bíblia coloca. E eu trouxe hoje para a nossa meditação a passagem que está em Êxodo 15, 16, capítulo 15, 16 e 17, que é para a gente poder hoje... Opa, tem um monte de gente aqui dependendo só de Deus, né? Pois é, gente. Às vezes Deus nos leva no deserto e Ele leva num lugar onde não tem recursos, que é para a gente depender só dEle, porque Ele quer ser nosso El Shaddai. O nosso El Shaddai. O El Shaddai significa peito, né? Deus, ele quer ser mais que suficiente. É por isso que ele fala assim, ainda que uma mãe venha esquecer do filho que amamenta, eu não vou esquecer vocês, né? Tenho vocês gravados na palma da minha mão. Então, peito, né, é lugar que amamenta, é lugar de suprir necessidades. Então, Deus, ele é o nosso Deus, El Shaddai. E aí nós vamos observar aqui nesses contextos, no Êxodo 15, 16 e 17, uma situação que aconteceu com o povo de Israel quando eles foram para o deserto. E aí, a partir dessa mensagem, desse contexto, eu extraí 4 motivos por que Deus nos leva para o deserto, tá? Seja bem-vinda, pastora Marleide. É uma honra ter a senhora aqui. 4 motivos por que Deus nos leva para o deserto e também 4 inimigos mortais do deserto e que se você não tiver cuidado com esses inimigos, eles vão te matar lá no deserto, entendeu, gente? E eles também mataram muita gente do povo de Israel. Então, esses 4 motivos que Deus nos leva para o deserto não são estanques, não tá finalizado. A gente pode estudar e descobrir muitos outros motivos, tem muitos outros motivos, você pode até colocar aqui também nos comentários outros motivos que você acha. E 4 inimigos mortais também não para por aí. Tem muitos inimigos que querem nos matar lá no deserto. Paz, pastora Marleide. Então eu vou iniciar aqui com o primeiro motivo por que Deus nos leva para o deserto. Eu coloco o motivo porque aqui o tema é entenda por que você está no deserto. Então, primeira coisa, quem nos leva para o deserto é Deus. Vocês se lembram quando Jesus ele foi batizado? A Bíblia diz que Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo. Olha, muitas pessoas quando aceitam a Jesus, elas começam logo um período de provação, né? Começa logo a questão de que Deus pegou elas e levou para o deserto. Aqui no povo de Israel, eles eram escravos no Egito. Então, a primeira coisa que Deus fez quando tirou eles da escravidão para a liberdade, não foi logo levar eles para a terra prometida, não foi logo cumprir a promessa na vida deles. Primeira coisa, após libertar, foi levar eles para o deserto. Então, na live passada eu falei sobre as promessas de Deus. Você recebeu uma promessa? Você tem Jesus no seu coração? Você aceitou Jesus? Saiba que não vai ser já amanhã que ele vai cumprir tudo isso. Primeiro vai ter o deserto que você vai ter que passar, que você vai ter que atravessar. Os desertos, eles não são do mesmo tamanho. Então, tem uns desertos que vão ser rápidos. Tem um deserto que vai ser mais longo, tem desertos que duram anos, tem gente que está 10 anos, 5, 20 anos, né, num deserto. O povo de Israel passou 40 anos. E aí, quanto tempo você está no deserto? Eu não vou nem falar do meu deserto, porque eu já saí de um, já entrei em outro, já saí de outro, já entrei em outro. Porque assim, quando Deus coloca a gente no deserto, ele não leva a nossa vida toda para o deserto, ele leva algumas áreas da nossa vida. Então, às vezes, você está bem financeiramente, mas tem uma área, por exemplo, emocional, que está difícil. Ou então, ele está te tratando numa parte ali da tua personalidade, do teu caráter. Ou então, tu está tudo certo, é bem espiritual, mas ele está tratando na área das finanças. Ou então, você está na área
tá tudo certo na área emocional, familiar, financeira, mas a espiritual está travando, está tendo dificuldade. Então, ele vai te levar para esse deserto para te tratar. Então, o deserto ele é parte da nossa vida. Quando a pessoa aceita Jesus, ele leva para o deserto para provar o que tem no coração dessa pessoa. Se essa pessoa ela está disposta a negar, né, a renunciar a si mesmo, tomar a cruz e seguir Jesus. Por quê? Porque às vezes as pessoas vêm para Jesus com uma fuga realmente dos seus problemas. Realmente, Jesus falou, venham a mim os que estão cansados. Só que a pessoa não está disposta a mudar, a renunciar os pecados para poder se salvar por Jesus. Ela quer a bênção de Jesus, mas ela quer continuar ainda com seus desejos. Então Deus leva ela para o deserto para ela se purificar. Bom, o povo de Israel saiu do Egito e aí foi levado para o deserto para adorar a Deus. Foi isso que Moisés falou assim, olha, leva o meu povo e diz que eles vão me adorar lá no deserto. Primeira coisa que Deus nos leva para o deserto, para ter um encontro conosco. Vocês sabiam, gente, que às vezes a gente está na igreja, a gente é crente, mas a gente não tem um encontro com Deus? Às vezes eu sempre fico refletindo isso na minha vida. Será que eu estou realmente com Deus? Ou eu só sou religiosa, né? Porque tem a diferença do religioso para aquele que realmente já teve revelação de Deus. Deus já se revelou para você? Então essa situação que tá te levando para o deserto, que você está sofrendo, que você está passando, é porque Deus está te levando para lá, porque Ele quer se revelar para você. Ele quer aparecer para você assim como Ele apareceu para Moisés. Ele quer se revelar numa coluna de fumaça, numa coluna de fogo. Ele quer aparecer para você em sonhos. Ele quer que você escute a sua voz. Ele quer realmente que você busque Ele. Então, no deserto, é Deus quem nos guia. Quando Ele nos leva para o deserto, a gente chega lá só vê o que? A areia, né? Não vê mais nada, não vê perspectiva. Nessa situação que a gente está, a gente não vê perspectiva. Olha para um lado, para o outro, só areia. Não sabe o que fazer, perdeu o controle. Deus nos leva para o deserto para a gente perder o controle. Porque às vezes a gente está... É uma tendência natural do ser humano, está no controle da situação. Aí quando ele se vê numa situação que ele não tem mais controle, aí ele fica todo inseguro. Então Deus te leva para o deserto que é para você perder o controle, para você ficar inseguro mesmo, mas é para você colocar a sua confiança nele. É porque Ele quer mostrar para você que Ele está no controle. E isso aí é complicado, é difícil, né? É aí que muitas pessoas não entendem as coisas. E aí começa a se apavorar, começa a se desesperar. Então, lá no povo de Israel, Ele falou assim, opa, a partir de agora eu vou guiar vocês. E levantou uma coluna de nuvem de dia e uma coluna de nuvem de noite. E de dia Ele guiava o povo e de noite Ele iluminava e também guiava o povo, porque eles queriam que o povo andasse de dia e de noite, né? Então Deus estava cuidando, estava se preocupando em guiar o povo. E aí o povo só se movia quando a coluna se movia, tá? Quem nunca leu essa parte pode ler lá, que é muito bonita. Acho que é em Êxodo 13, 14, já começa essa parte aí, quando eles saem do Egito. Então, no deserto, a primeira coisa, Ele quer se revelar. Então, o que você tem que fazer? Se aproximar de Deus. Aí você está sofrendo e você faz o quê? Não quer orar mais. Só quer chorar, só quer tomar medidas precipitadas. Não. Chegou uma situação complicada na sua vida, começa a orar. Começa a orar. Já teve vezes que eu estava tão mal. Por exemplo, 2019 foi um ano terrível para mim. Muito ruim, muito ruim. Eu acho que eu estava quase entrando numa depressão, já falei isso aqui na minha célula, porque eu tinha vontade de sair do meu trabalho, de me trancar, de não ver mais ninguém, de chorar o dia todo. Eu chorava o dia todo, a noite toda. Eu estava muito chorosa, eu estava assim, com todo aquele sintoma lá. Só que aí eu peguei e falei assim, quer saber? Fui lá para o meu outro quarto, onde não tinha ninguém, e estava orando direto lá, de madrugada, de tarde. Na hora que batia um desespero, eu comecei a orar. Rapidinho aquilo passou da minha vida. Porque se Deus estava me levando a buscar mais Ele, eu fui. Quando foi ano passado que entrou a pandemia, eu peguei logo Covid. E aí eu me isolei na minha casa aqui, fiquei só num quarto sozinha. E eu aproveitei para orar nesse período, ler a Bíblia. E aí foi muito bom para mim, porque Deus me mostrou muitas coisas em 2020. 2020 foi um ano de revelação na minha vida. E Deus
Deus se revelou muito para mim em 2020 e acho que foi só a ponta do iceberg. No deserto, Deus quer a nossa sujeição. Então, você até então estava fazendo tudo da sua própria cabeça, você era o sabe tudo, pode tudo, e agora Deus te deixou sem chão, sem direção, sem perspectiva, no meio do deserto, que é para você agora se submeter. Tá bom, Deus. Eu não sei mais o que fazer, não sei mais... Eu perdi até a referência de quem eu sou. Tudo que eu sabia não vale, tudo que eu sei não vale nada para mim resolver essa situação, então agora é contigo. Entendeu? Então você tem que se submeter. Primeiro motivo, teremos um encontro com Deus no deserto. Tá bom, aí qual é agora o inimigo? Qual é o inimigo, o primeiro inimigo mortal do crente no deserto? Seja bem-vinda, Erenilde, a minha mãe. Seja bem-vinda. Qual é o primeiro inimigo mortal do crente no deserto? A reclamação. Reclamação, estava pesquisando a palavra e significa reivindicar para si. Já vamos logo compartilhando para os seus amigos, não dá tempo. Primeiro inimigo mortal do crente, reclamação. Reclamação significa reivindicar para si, insistir, tá? Clamar insistentemente por algo para si mesmo. Bom, então quando você clama insistentemente, você reclama para si, você vai buscar algo para si. Então você, quando reclama de uma situação ruim, você está buscando aquela situação ruim para você. Você está reivindicando aquela situação ruim para você. Então reclamar não é a solução, entendeu, gente? Então o inimigo que quer nos derrubar no deserto é a reclamação. Porque quando a gente começa a sofrer, a gente começa a reclamar. Começa a reclamar, não aceita, tá? O povo de Israel, quando eles saíram do Egito, eles começaram a cantar, porque aí os inimigos foram afogados no mar, e eles, meu Deus, é isso mesmo, Senhor. Quando foi 3 dias depois, gente, eles estavam reclamando. Por que você trouxe a gente para esse deserto? Aqui nós vamos morrer de sede. Era melhor a gente ter morrido pela mão de Deus no Egito. Começaram a reclamar, porque não tinham água. Mas aí Moisés, calma, gente. Deus falou assim, vai, leva eles. Bem ali tem um oásis. E aí encontraram água, tá? Então, a reclamação ela não vai ajudar. Só vai ficar feio diante de Deus. Bem ali na frente já tem um pouco de água para você. Deus, ele vai te manter no deserto. Deus, ele vai me manter no deserto. Às vezes eu ficava assim, meu Deus, está tudo desandando. Aí eu procurava me disciplinar. Eu falei, não, Deus está no controle. Ele está vendo tudo isso aqui. Bem aqui na frente, algo vai acontecer. Então, aquilo vai me sustentando, vai me alimentando para os períodos que eu vou ficar nesse deserto. Para os períodos ainda que me restam ainda de vida no deserto. Então, é melhor eu não reclamar. O povo reclamava da fome, lá em Êxodo 16. E aí, começava a reclamar contra Moisés. Aí, Moisés, vocês estão tentando Deus? Vocês estão reclamando? Vocês não acabaram de ver os milagres que ele fez? A água que vocês estavam querendo? E o povo começou a reclamar. E Deus, tá bom, Moisés, deixa que eu vou mandar os pássaros ali, as cordonizes. Deixa que eu vou mandar o maná. Aí eu vou ver o que tem no coração deles, se eles estão na minha lei ou não. Então Deus, quando nos leva para o deserto, Ele quer saber o que tem no nosso coração. Se nosso coração ele é um reclamador, se nosso coração é murmurador. E vocês sabem o que aconteceu com essas pessoas. Mais na frente a gente vai ver que aqueles que reclamaram por carne, a Bíblia diz que quando eles ainda estavam com as carnes entre o dente, Deus feriu eles e eles morreram. Às vezes a nossa reclamação nos faz conseguir algo que é para a nossa própria destruição. Não era a vontade de Deus destruir o povo. Eles foram destruídos por causa do próprio mal que tinha no coração deles. O deserto ele é para nos abençoar, mas tem gente que vai morrer no deserto. É bom a gente entender por que a gente está no deserto, para a gente não morrer no deserto. Não é a vontade de Deus, mas é nós mesmos que vamos nos matar, se a gente não tiver cuidado. Bom, segundo motivo por que Deus nos leva para o deserto, Ele quer nos ensinar alguma coisa. Tá bom, gente?
Então, quando a gente está aí de vento em polpa, só na bandalheira, né? Por que eu falo isso? Eu falo isso porque quando a gente é criança, né? Lá em Hebreus diz, quando a gente é menino, a gente faz coisa de menino, tá? Na verdade, Paulo fala isso, mas em Hebreus também tem uma parte que diz que a gente ainda é criança porque bebe o leite, né? Mas se a gente fosse maduro, a gente ia escolher um alimento mais sólido. E aí Paulo diz assim, quando eu era menino, eu também fazia coisas de menino, mas agora que eu sou adulto, então quando a gente é menino, a gente só quer brincar, entendeu? Só quer brincar, só quer bandalheira na vida. Aí Deus fala, ai, tá bom, acabou essa fase, vamos aprender alguma coisa? Bora aprender a ser responsável? Bora amadurecer? Então Deus quer nos ensinar. E aí, quando a pessoa está na bandalheira, ela não presta atenção. Aí Deus fala, peraí que tu vai já prestar atenção. Aí traz o sofrimento. Então aqui em Jó 36,15 diz, mas Deus nos ensina por meio do sofrimento e usa a aflição para abrir os nossos olhos. Então você está aí na brincadeira, né? Eu, você, todo mundo na brincadeira, tá de vento em polpa e aí começa a ficar cego para as coisas que estão acontecendo, para as armadilhas do inimigo, para as coisas que o inimigo está roubando de nós. A gente está só, não, é normal, isso está acontecendo assim. A gente começa a ficar cego, não guerreia mais. E aí o inimigo rouba a nossa bênção. Aí Deus está dormindo demais. Aí, traz o sofrimento. Aí é quando a gente vai se despertar para ler a Bíblia, vai se despertar para orar, vai se despertar para receber a revelação. No sofrimento, a pessoa fica mais suscetível ao aprendizado, a pessoa presta mais atenção. Então, quando a gente fala assim de algum problema, aí a pessoa se identifica com aquele problema, ela vai buscar atenção. Não, eu quero saber o que é isso, porque eu estou passando por esse problema. Mas se ela não estivesse passando por esse problema, ela não teria prestado atenção naquilo que estavam falando. A pessoa só busca aquilo que lhe interessa. É por isso que eu estava falando agora, né? A gente convida muitas pessoas para participar da live, mas ninguém quer. Por quê? Porque não lhe interessa. Mas se tivesse, né? Também não estou dizendo que é o caso de vocês, mas se tivesse sofrendo mesmo, e eu falasse assim, 5 maneiras de sair do sofrimento, todo mundo estava correndo aqui para a live, para ver qual era a maneira de sair do sofrimento. Mas hoje, sabendo porque a gente está no deserto, a gente vai sair do deserto, vocês vão ver. Amém? Quando a gente está sofrendo, a gente absorve mais a palavra de Deus, a gente fica mais contrito, o coração fica melhor, né? A Bíblia diz em Eclesiastes 7, 2, 3, que é melhor ir na casa onde tem luto do que na casa onde tem festa. Por quê? Porque a tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. A pessoa quando está triste, quando está sofrendo, ela fica mais humilde. A pessoa fica mais suscetível a aprender. Então Deus pega e nos esmaga, que é para ver se a gente retém a palavra dele. Vocês já viram alguém que está lá na festança contar algum testemunho e a gente ficar emocionado? É um testemunho de superação. Vocês já viram alguém que está de vento em polpa contar algo que traz um ensinamento para nós? Não. Mas quando alguém que estava passando por uma tribulação fala assim, gente, eu estava assim, mas Deus abriu as portas, todo mundo, aleluia! Porque a pessoa que está no sofrimento, ela aprende e ela conta uma história de superação que vai engrandecer o nome de Deus. Mas quem está na casa do riso, não vale nada. Quem está na casa do riso não tem nada para contar, não tem exemplo nenhum. E Deus não te fez para você ser um ninguém. Deus te criou para você ser uma pessoa que vai impactar uma geração. Então, por isso que você está sofrendo. É que é para você aprender, que é para você ter bagagem, que é para você ter experiência, para quando alguém chegar para você falando assim algo, eu já passei por isso, eu superei porque Deus estava comigo, porque Deus me orientou assim, porque Deus estava me conduzindo no deserto. E você só aprendeu porque você estava sofrendo, porque senão você ia falar assim, eu nem consigo te orientar nesse problema, né? Por quê? Porque você nunca passou pelo problema. Então o problema, gente, ele vai ser bom, o deserto vai ser bom para nós. Segundo inimigo do deserto, que é mortal, é a ingratidão. A ingratidão. Olha, uma coisa que eu aprendi, que toda pessoa ingrata é rebelde. E que toda pessoa rebelde é ingrata. Né? Olha só, eu até anotei aqui. O ingrato, quando ele se rebela, ele não reconhece e ele nega tudo o que foi feito por ele. Já teve vezes de eu ajudar uma pessoa, ajudar. E quando ele se rebelou,
Ele falou assim, fulano nunca me ajudou, fulano nunca olhou para mim, fulano nunca fez nada por mim. Ele negou tudo o que eu fiz por ele, ele não reconheceu nada e ele fez questão de esquecer tudo. Porque ele foi um ingrato, porque ele se rebelou, né? Então a rebelião, o rebelde, ele tem um coração muito mau, tá, gente? O rebelde, ele é um desleal. A pessoa ingrata, ela é também desleal. Você não pode confiar nela porque ela trai, tá? E a pessoa ingrata, ela nunca vai progredir. Então, quer morrer no deserto? Começa a ser ingrato, né? Não, a pessoa grata, ela fica feliz pelo que ela está vivendo. Ela fica feliz com o que ela tem. Ô Senhor, muito obrigado, porque hoje nós vamos ter ovo, feijão e arroz para comer. Às vezes a gente já comeu aqui só um arroz, só um cuscuz, só um ovo com arroz. E tudo bem, estava tudo certo nesse dia. Porque a gente sabia que a gente não ia viver para sempre comendo ovo com arroz. E tem dias que a gente está numa boa comendo o que a gente quer e está tudo certo. Tem dias que a gente não tem o recurso, mas tem dias que a gente tem, está tudo certo. Então a gente tem que ser grato em todas as situações. Igual Jó falou, né? Deus, você não gostava do bem que Deus não tinha feito? E agora não quer receber o mal? Então vamos parar de ser ingratos quando a gente estiver passando no deserto. Terceiro motivo porque Deus nos leva para o deserto. Eu falei que são 4, viu? Nós estamos no terceiro. O motivo Ele quer a nossa dependência, a nossa obediência. Primeiro, a obediência, ela prova a fé. Primeiro, Deus levou o povo para o deserto porque ele queria forjar aquele povo. Aquele povo tinha uma mentalidade de escravo. Aquele povo era desregrado. Não tinha leis para governar. Eles não sabiam viver de acordo com as leis, né? Eu estou fazendo esse julgamento. Eles eram escravos, eles eram comandados, eles não tinham autonomia, isso que eu quero falar. Eles não tinham autonomia de ser um cidadão, eles eram um escravo. Tá, tinha uns que tinham uma posição melhor, mas outros, a maioria, a massa ela trabalhava mesmo no pesado. Então, olha só. Deus falou assim, não, eu vou tirar eles porque eu vou fazer eles uma grande nação. E aí Deus levou eles para o deserto. Tinha outro caminho para chegar a Jerusalém? Tinha, mas Deus preferiu levar para o deserto para treinar esse povo, para transformar essa mentalidade desse povo em uma mentalidade de povo livre. Deus queria que eles aprendessem a ser livres. Às vezes a pessoa tem uma mentalidade de escravo. E aí eles falavam assim, era melhor, olha quando eles reclamavam, era melhor estar lá no Egito, com as nossas panelas de carne, do que vir morrer aqui de fome nesse deserto. Foi aí que Deus mandou as codornizes e todo mundo morreu depois. Mal acabou de comer e morreu lá. Deu um piripaque neles. Então, olha só. Eles eram tão ingratos que eles preferiam comer da migalha dos seus senhores do que ser livre. Sabe? A gente inverte os valores às vezes no deserto. A gente fala, era melhor isso, mas Deus não está olhando para isso. Deus está olhando para a tua pessoa, para a nossa liberdade, para quem Ele está construindo em nós, para que Ele vai, o que Ele vai fazer de nós. Ele não quer saber se você vai ter ou se você não vai ter, se você vai ser rico ou se você vai ser pobre. Ele quer saber quem que você vai se tornar. Por quê? Porque isso que nós somos ainda não é aquilo que Deus quer que a gente se torne. Entendeu? Olha só, então ele levou o povo para a obediência. Então ele estabeleceu os mandamentos, estabeleceu todas as outras leis que tinham, porque não eram só os 10 mandamentos. E isso, o deserto é lugar de treinamento. Muito bem, pastor. E aí ele começou a disciplinar o povo com as leis, né? Que ele estabeleceu. Olha, não faça isso, vai acontecer tal coisa. Já estava dando ali a constituição para o povo, já estava forjando a mentalidade do povo como uma nação. Se ele levasse o povo diretamente como escravo para a terra, aí eles não poderiam usufruir das bênçãos. Vou chegar a isso no ponto 4. Então, Deus nos leva para o deserto porque ele leva a gente para amadurecer. A obediência, ela prova a fé e a fé prova a dependência que nós temos em Deus. Então, quando eu decido obedecer, eu decido também ter fé.
E quando eu tenho fé, eu provo que eu dependo de Deus, porque depender também é ter fé. Quando a pessoa fala assim, não, eu tenho que fazer tal coisa, porque senão vai faltar isso aqui em casa. Então, porque você não tem fé e não está desenvolvendo a sua dependência em Deus, que Deus pode prover aquilo, você tem que ir atrás. Teve uma época que nós ficamos desempregados, eu e meu esposo. E a gente tinha casa para pagar, contas para pagar. E aí eu falei, não, vamos arrumar algum meio de a gente ganhar dinheiro, vamos. E aí eu comecei a fazer bolo de pote aqui em casa. Inclusive tem gente que está cobrando até hoje para me vender bolo de pote. Só que aquela minha atitude foi uma atitude de falta de fé e de não dependência a Deus. Eu comecei a vender bolo de pote, eu me cansei e as coisas e o lucro que eu recebia só dava para pagar a conta de água, que era R$30. Eu falava assim, não, isso aqui não está dando certo. Insisti 2 meses, não deu certo. Quando eu parei, no outro dia, um contrato foi apresentado para mim, me ligaram, né? Sempre quando é para mim assinar contrato, o pessoal me liga, oi, Safira, você está interessado num contrato assim, assim? E aí aparece o povo. Aí eu, caramba, não era pra ter me desgastado esses dias, era para mim ter ficado de boa aqui em casa, que apareceu o contrato. Então, quando a gente depende de Deus, Deus manda tudo que a gente precisa e muito mais, a gente nem precisa se desgastar, porque Ele vai mandar as pessoas ligarem para nós, Ele vai mandar as pessoas na nossa porta. Eu creio muito nisso, entendeu, gente? E nessa pandemia agora, também as coisas pioraram para os professores. E eu estou só na dependência. Eu estou só na dependência aqui, eu estou só aqui lendo, estudando, não estou me preocupando com nada, porque eu sei que Ele está vendo e Ele está me sustentando no deserto. Aqui Ele nos ensina a desenvolver a nossa paciência, porque a gente tem que esperar. Às vezes a gente não quer esperar e quer logo agir, quer logo tomar uma medida. Então Ele vai ensinar a gente a desenvolver a paciência. Ele vai dizer para a gente espera, não é só porque você quer agora que eu vou te dar, espera. Ele vai nos ensinar a controlar nossas emoções, porque a gente não pode agir baseado nas emoções. Eu tô com raiva, vou fazer isso, eu tô desesperada, hoje eu tô me sentindo assim. Eu tô me sentindo tão desse jeito. Teve um ano passado, eu tava tão com raiva, que eu anotei num caderno tudo que eu ia fazer. Vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso. E aí eu fui orar. Aí depois de uma semana, tudo aquilo saiu da minha mente. Tudo, aí eu fui lá ver onde estava escrito. Eu falei, só besteira que eu escrevi aqui. Ainda bem que eu escrevi aquilo que eu estava sentindo, emoções. Ainda bem que eu escrevi aquilo que eu estava sentindo. Porque se eu fosse outra pessoa, eu teria logo... Opa, deu um probleminha aqui. Se eu fosse outra pessoa, eu teria logo tomado atitudes precipitadas e teria colocado tudo a perder. E não é isso que Deus quer. Se Ele nos leva para o deserto é porque Ele nos quer ensinar, quer fazer a gente amadurecer, quer nos fazer mais sábios. Deus é quem sempre supre as nossas necessidades. Por exemplo, o povo estava tão desesperado, estava tão apavorado, estava reclamando, não estava acreditando em Deus, não estava obedecendo a lei, mas Deus mandou o maná. Deus mandou o maná. A Bíblia diz que Deus sustentou eles os 40 anos com o maná. E o maná só cessou quando eles chegaram na divisa da terra prometida e quando eles entraram, o maná cessou, porque eles já podiam plantar. E aí a Bíblia diz que as roupas não se desgastaram e nem as sandálias. E eles não morreram de insolação, né? Não morreram de sede, né? Não morreram. Só os que se rebelaram, que aí morreram por picada de cobras, morreram desse mal aí, outros males que aconteceram por causa da idolatria, e se você ler o Êxodo todinho, você vai ver essas coisas, tá? Então, Deus está provando a nossa fé, vamos contribuir para a gente ser aprovado, para a gente poder receber as bênçãos dele. E onde é que está o mal de todo mundo? É que quando cai no deserto, é fatal. Muitas pessoas que aceitam Jesus, por exemplo, caiu no deserto, sai da crença. Cai no deserto, sai da crença. Nunca vão chegar na terra prometida. Deus nunca vai conseguir cumprir as suas promessas para eles, porque eles não conseguem perseverar, não conseguem entender. E tem muito crente assim também. Tem crente que está morrendo no deserto, porque não consegue entender, não consegue raciocinar, está com a mentalidade de escravo, só reclamando. Quando não era crente, ou então quando eu vivia assim era melhor. Então está melhor no pecado?
Está melhor no pecado, porque agora que eu deixei de abandonar, está tudo piorando. Eu acompanho pessoas que eu começo a discipular e aí eu começo a orientar a questão da libertação e aí a pessoa começa a deixar de praticar um pecado. Estava tudo certo na vida da pessoa. Aí começou a deixar de praticar um pecado, começou a deixar de praticar outro. Daqui a pouco a vida da pessoa vira de perna para cima. Perde emprego, começa a ter acontecer coisas dentro da casa da pessoa e tal. E eu, calma, fica firme. Calma, isso faz parte do processo. Deus está agindo. Se apega com Deus. Não recua. Aí a pessoa vai, se desvia. Aí a vida dela volta às mil maravilhas. Aí arruma um emprego novamente, aí o relacionamento fica bom de novo, aí a popularidade dela aparece novamente, porque até então diz que os amigos tinham abandonado. Meu Deus! Vai ficar sempre no Egito, comendo carne da mão dos seus senhores. Vai ficar sempre no Egito, nunca vai sair para experimentar a libertação. Um dos inimigos que mata a pessoa é a incredulidade. Então, ela não acredita nas promessas de Deus. Ela não acredita na palavra que ela está recebendo no discipulado. Ela não acredita naquilo que a Bíblia está falando. Ela prefere falar assim, não, eu vou voltar para o Egito. Ela não se firma naquela palavra. A palavra não cria raiz no coração para transformar ela, para ela experimentar a liberdade que Deus dá. E aí, nós e isso acontece muito na vida de quem é crente há muito tempo. Quem é crente há muito tempo cai muito na incredulidade. Sabe por quê, gente? Porque acha assim, eu já estou há muito tempo na igreja. Eu já sei disso já. Então ele não se abre para Deus revelar coisas novas da palavra. Ele não se abre para o Espírito trazer uma unção fresca, um vinho novo. Às vezes Deus está mandando um vinho novo, mas o odre está tão velho que não aguenta receber aquela revelação que vai transformar a vida. Eu li um livro que diz que Deus tem a mente aberta. O que é a mente aberta? É que tudo que Deus fez não está fechado. Ele deixou o livre-arbítrio para nós, para a gente também construir, para a gente também escrever na páginas da nossa vida aquilo que a gente quiser. Então Deus ele é muito assim, flexível. E também Deus ele é fonte de novidade. Ele fala, eu faço nova todas as coisas, não lembre das coisas antigas, né? Aquele que está em Cristo, nova criatura as coisas velhas já passaram. E a gente quer ficar preso só naquilo. Não, mas eu aprendi assim. Não, mas eu sei desse jeito. E o Espírito não pode trazer uma renovação, não? Dessa palavra? E o Espírito não pode transformar essa mentalidade? Deus é Deus de coisas novas. E aí a pessoa fica incrédula. Eu acho que isso não é de Deus. Eu acho que não é. Deus não vai conseguir te revelar se você ficar com uma mentalidade incrédula. Você não vai experimentar o milagre acontecer. Você não vai ter o milagre porque você não acredita. E aí quando as coisas começam a piorar, você só acha um culpado. Mas a culpa disso é do meu pastor. A culpa disso é dessa irmã. A culpa disso é da minha família. A culpa disso é do meu marido. É dos meus filhos, mas nunca a culpa é dele. Às vezes quando eu estou orando, eu fico reparando. Aí eu falo logo assim, meu Deus, se isso está acontecendo por causa de mim mesmo, me mostra agora, Senhor, me faz eu reconhecer agora, porque eu não quero culpar ninguém. Aí eu falo assim, Deus, onde foi que eu errei? Me mostra, Senhor. Aí Deus vai e me mostra. Às vezes não dura nem um dia, Ele me responde rapidinho. Onde é que eu estou errada? Entendeu? Então você tem que estar aberta, assim, para poder Deus te mostrar. Então teve uma vez que eu estava assim muito intolerante aqui, né? Criticando as pessoas. Aí Deus mostrou assim que era eu que tinha que mudar. Eu que estava errada de ficar muito intolerante, né? Isso aqui, eu estava muito religiosa de ficar criticando. Não é porque eu não concordava com o ponto de vista que a pessoa estava errada. Incredulidade. Então o povo, eles viram tantos milagres, mas toda vez que aparecia um pequeno problema, eles começavam a reclamar de Deus, a dizer que iam morrer, a dizer que era melhor ter ficado no Egito, tá? Eles na verdade, eles receberam a reprovação da fé. Eles foram reprovados na fé. E aí isso mostrava que eles não estavam preparados para ser uma nação ainda. Ainda não estava preparado. Olha, gente, uma coisa que eu aprendi. Pátria significa família. Então, você pode dizer, a minha pátria é do Senhor. O que é uma nação?
Uma nação é uma família. Uma pessoa é uma nação, né? De Abraão, Deus fez uma nação estava dentro de Abraão. Então, eu e você somos uma nação, porque de dentro de nós vai sair famílias, povos. Deus vai multiplicar. Então, será que nós estamos preparados para ser uma nação, para ser um pai e mãe de multidões? Qual é o perigo da incredulidade? É que a incredulidade revela um coração mau. Olha só que pesado, né? Eu já peguei, né? Esse aqui é o meu script. Eu já orei confessando todos os meus pecados. Eu estava lendo, né? Lendo lá os textos, Êxodo 14, 15, 16, 17, e estava me arrependendo. Ai, Senhor, me arrependo de reclamar, me arrependo de ser ingrata, me arrependo da incredulidade. Quarto motivo porque Deus nos leva para o deserto e último, quarto motivo, Ele nos leva Ele nos leva para nos preparar para receber a promessa, tá? E a bênção. Então, olha só, Deus tem uma promessa na vida de cada pessoa. Ele tem um destino. Deus, Ele começou a revelar, começou a trazer insights, começou a dizer o que Ele quer fazer na tua vida, mas antes disso, Ele vai te levar para o deserto. Você não tem escapatória. Não tem. Já fica ligado nisso. Já fica sabendo. Eu me lembro que quando eu vim aqui para Paragominas, Deus fez muitas promessas para mim. A primeira foi que Ele ia colocar uma chave de uma casa nas minhas mãos. Sabe o que eu observo? Que Deus, primeiro, Ele te abençoa. Ele te abençoa com aquilo mais básico na tua vida. Então, Ele provê para ti um emprego, né? Ele fala, vou abrir a porta de um emprego. Aí você começa a trabalhar numa empresa. Quando eu vim para Paragominas, eu estava lá no Aurá ainda, em Ananindeua, e aí eu recebi uma promessa assim, que eu ia trabalhar num lugar que tinha 3 bandeiras. Uma do Brasil, uma do Pará e uma que era a terceira bandeira, que era da cidade. E eu não sabia nem para onde eu ia ainda, não sabia de nada. Logo em seguida eu vim para Paragominas e foi aqui que eu comecei a trabalhar. E eu comecei a trabalhar no setor público até hoje. Então eu entendi que era o emprego que Deus estava me proporcionando, né? 3 bandeiras. E lá mesmo, em Ananindeua, que eu era uma pessoa muito boa, gostava de orar e de buscar oração e tudo mais, Deus também me prometeu que Ele ia entregar uma chave de uma casa nas minhas mãos. E eu amei. E aí quando eu cheguei aqui em Paragominas, depois de uns 4 anos, a gente comprou a nossa casa aqui, tá? Então, assim, o que eu quero dizer? Deus primeiro, Ele quer suprir as nossas necessidades. Deus primeiro, Ele quer suprir as nossas necessidades. Tem gente falando comigo aqui no WhatsApp, meu Deus, perguntando sobre a live, ó. Ai, não dá para me atender agora. Deus primeiro, Ele quer suprir nossas necessidades básicas para poder nos forjar, para poder nos entregar as bênçãos maiores. Então Deus, ele se você está aí não tem nada, então primeiro Ele vai te suprir as tuas necessidades, né? Vai dar teu alimento, tua roupa, tua casa. Se você não é casado, Ele vai te dar um marido, né? Uma esposa, né? Então ele quer fazer isso. Ele faz isso, Ele não lança em rosto. Você às vezes nem é tão perfeitinho assim, né? Você ainda está aí pecador e Deus provê tudo para ti, porque Ele quer já te introduzir no caminho da retidão. E aí logo depois, em 2015, foi quando eu comecei a receber os insights já de uma nova caminhada que eu ia ter com Deus, novas promessas, um nível maior de promessas, um nível maior de chamado. Então assim, cada vez mais o nível vai aumentando, isso que eu quero dizer. Então primeiro são as coisinhas básicas que a gente precisa. Então, gente, Deus ele é muito bondoso conosco, muito cuidadoso. Então, ele me deu essa promessa. Mas quando a gente chegou aqui em Paragominas, nós passamos, acho que foi um ano, não sei se foi um ano, mas foi acho que um ano, nós passamos um ano aqui de escassez, viu? De escassez, sem trabalho, tá? Sem trabalho, recebendo cesta básica das pessoas,
contas atrasadas aí que passavam os 5 mil reais. Assim, compra básica que a gente tinha feito em lojas. Só que aí todo mundo ficou desempregado, e meu esposo, e aí deserto. Aí nós, né, claro, fizemos os propósitos, jejum, as orações, confessamos pecados, fizemos todo um concerto. E aí foi quando demorou alguns meses, eu comecei a trabalhar. Só que a gente estava tão atolado de dívidas que ainda parece que o dinheiro que a gente recebia não dava para nada, assim, sabe, gente? Pagava algumas continhas e faltava pro resto do mês todo, né? E eu, ai meu Deus, ainda era uma preparação. Aí foi quando no outro ano eu recebi uma boa proposta. Eu recebi uma proposta que eu ganhava 4 vezes mais do que eu estava ganhando, né? Nesse período que eu estava na escassez. 4 vezes mais. Então a gente desafogou, a gente pôde realizar, conquistar outras coisas, conquistou nossa casa, conquistou as coisas que a gente está comprando aí aos poucos. Então o que eu quero dizer? Deus tinha feito uma promessa que ia entregar uma chave na minha mão. Só que se Ele não tivesse preparado nosso coração para administrar os recursos que Ele ia dar, a gente teria esbanjado todo o dinheiro. Como eu vejo pessoas, né, que às vezes têm a oportunidade, mas esbanja, não administra. Então só está desperdiçando os recursos do reino de Deus, porque tudo que Deus nos dá é do reino dele. Né? Tudo que Deus nos dá, nós somos mordomos de Deus. E aí, quando o Senhor entregou os talentos para aqueles empregados, o que ganhou mais foi logo trabalhar para poder negociar, o que ganhou dos 2 talentos também foi negociar, e o que ganhou só um, isso aqui não deu bola. E aí foi tratado como um servo mau e negligente, né? Então, quando a gente recebe as coisas assim, a gente não dá valor, e a gente vai ser tratado, Deus, Ele vai prestar conta conosco daquilo que a gente está fazendo com seus bens. Então, a nossa casa, o nosso carro, a nossa família, tudo que a gente tem, todo o salário que a gente pega, é Deus que está falando assim, toma meu servo, administra aí, o que você vai fazer? Você está produzindo riquezas? Você está multiplicando? Ou você está só esbanjando aí, parece que o amanhã não existe? Então, Deus nos leva para o deserto, que é para nos preparar. Aí, quando a gente não aprende a lição, aí a gente volta, né? O reprovado faz o quê? Estuda de novo o semestre e faz uma prova de novo, né? É isso aí, eu sou professora, viu? Sou professora há 10 anos, graças a Deus. Bom, então Deus nos leva para o deserto para nos preparar para reter a promessa, porque se a gente não estiver preparado, a gente deixa a promessa escapulir pelos dedos. A promessa não retém, ela cai, né? A gente entrega para os saqueadores, a gente deixa o inimigo entrar na nossa casa e leva. A promessa do povo de Israel era a terra prometida, gente. Abundância, descanso, bem-estar, dignidade. É isso que Deus quer para nós. Mas às vezes a gente não está preparado ainda, nosso coração não está preparado. Lá no deserto, Deus nos prepara o nosso caráter. Por quê? Porque o caráter define quem nós somos e também influencia no que fazemos. Então, se o meu caráter está corrompido, todas as minhas atitudes, meus pensamentos serão corrompidos. Então, Deus trata o nosso caráter, que é para nós agirmos com responsabilidade. Lá Deus nos ensina a autorresponsabilidade. Deus remove toda a deformidade do pecado e coloca em nós os seus valores, tá, gente? Então, às vezes a gente aceita Jesus, tá crente aí há muito tempo, só que o caráter ainda não está transformado. E aí Deus taca a gente na aprovação. Aí a pessoa não aprende, aí volta para a aprovação de novo. Aí na aprovação é murmurador, na aprovação reclama, na aprovação é reprovado na fé. Aí sabe aquele crente que nunca evolui? É aquele crente que sempre bebe o leite. É aquele crente que está só no leite. Só naqueles hinos lá, naqueles hinos lá de autoajuda. Não tem aqueles hinos de autoajuda que eu nem gosto muito de escutar? Só fica nos hinos de autoajuda. Cadê que começa a se levanta um intercessor? Cadê que se levanta para ser um ajudador da obra? Cadê que se propõe para poder discipular? Não, quer só receber ajuda. Quer só receber atenção, quer só receber o leite, quer só ser cuidado. Não, gente, não foi para isso que Deus nos fez. Deus não nos fez para isso. Deus quer que você amadureça. Aqui no deserto Ele quer te amadurecer. Quanto maior o amadurecimento, maior a dependência de Deus, maior a autorresponsabilidade, maior
o domínio próprio. Deus quer transformar a nossa mente para que a gente possa, com uma nova mentalidade, reter as suas bênçãos. Deus nos prepara para recebermos um milagre. Deus nos prepara para receber a resposta da oração. Sabe aquela oração que você está fazendo pelo aquele problema e você não recebeu? Calma, Deus está primeiro me preparando, te preparando para receber a resposta da oração. A gente ainda não recebeu a resposta porque a gente ainda não está preparado para receber. Gente, eu faço isso aqui, quando eu construo a mensagem, nossa, eu tomo demais para mim as palavras. Eu falo assim para meu esposo, né? Esposo, eu aprendo mais do que os meus ouvintes, né? Porque eu aprendo duas vezes. Primeiro, quando eu estou estudando, e segundo, quando eu estou ministrando, toca mais, né? Toca de novo em mim. Então, nossa, olha só, Deus, nessa última parte que Ele está nos preparando, Ele está também nos curando. Então, às vezes, nós estamos ali orando, pedindo uma bênção, mas a gente está com o coração magoado, está com o coração ferido, está com o coração sensível, está com o coração fragilizado. Como que você vai ter estrutura para receber essa bênção? Não tem estrutura para receber, Deus não vai entregar. Tá? Se está com o coração cheio de ressentimentos, mágoa, está com o coração ferido, Deus vai primeiro tratar essa ferida. É no deserto que você vai receber perdão. É no deserto que você vai liberar perdão. Libera perdão. Libera perdão, porque ele não vai entrar desse jeito na terra prometida. Não vai entrar doente, não vai entrar com mágoas. Tá? Deus quer mostrar um milagre. Deus quer fazer um milagre. E o último inimigo é a tentação. Aí você está ali, né, precisando da resposta, precisando do milagre, precisando daquilo que você está pedindo. Mas aí vem a tentação. Lá em Mateus 4 diz que Jesus foi tentado no deserto. E o inimigo, ele estava tentando Jesus para poder conseguir as coisas de modo mais fácil. Esses dias eu vi uma postagem do pastor Cláudio Duarte, né? E aí eu me identifiquei muito porque eu estava lendo sobre isso. O inimigo estava tentando Jesus para ele pular etapas. A tentação era pular etapas. Quando nós estamos numa situação difícil, a gente quer pular etapas, a gente quer sair logo daquele problema para ir logo para o bom. Então a gente tenta resolver. A tentação ela é uma sedução. O inimigo faz isso que você vai resolver esse problema. Tá passando um problema no casamento? Separa. Olha, aí você se casa com outro, aí vai dar tudo certo. Pular etapa. Vai dar certo? Não vai. É conseguir algo sem mérito. Pular etapa é conseguir uma vitória de modo que você trapaceou. Você consegue uma vitória, mas de modo trapaceando. Trapaceando, então, de um modo desonesto, né? Então, Deus não quer isso para você. Deus não quer que você trapaceie. Deus não quer que você desafie Ele. Então, o inimigo estava tentando Jesus para ele desafiar Deus, para ele burlar, para ele pular etapa, para ele conseguir uma aprovação que Deus não estava aprovando ele, para ele conseguir o que ele veio buscar sem passar, sem completar o treinamento. Então, a tentação, ela quer que a gente alcance as promessas sem terminar o treinamento. Só que Deus está falando, não, ainda não. E o inimigo está, não, você pode, tenta lá, consegue. Se você fizer isso, eu te dou. Tem gente que está vivendo de vitória, mas não é da parte de Deus, não. Deus está reprovando essa pessoa e essa pessoa está vencendo, mas Deus está reprovando. Não é Deus que está dando essa autoridade e essas bênçãos na vida dessa pessoa. Eu aprendi muito com o apóstolo Guilhem, que ele falava assim, é melhor você ser rejeitado pelas pessoas e ser aplaudido por Deus do que o contrário. Então, não vamos cair na tentação de dar um jeito para resolver as coisas no deserto, não vamos fazer isso. Tá sofrendo? Tá no treinamento? Então, cumpre as etapas. Então, resumindo aqui a nossa aula. Resumindo, nós vimos hoje 4 inimigos, 4 motivos porque Deus nos leva para o deserto. Então, a gente entendendo os 4 motivos, a gente vai sair dele. E a gente pode sair até mais rápido.
Ó, primeiro, Deus nos leva para... Primeiro é Deus que nos leva. Segundo, Ele leva porque Ele... Primeiro, Ele que nos leva. Ele nos leva porque Ele quer se aproximar de nós. Ele quer se revelar para nós. Então, sabe o que você faz? Eu faço? Vamos se aproximar dEle. Vamos buscar mais Ele. Segundo passo, segundo motivo, Ele quer nos levar para o deserto porque Ele quer nos ensinar. Quando a gente está de boa, a gente não aprende nada. Só faz besteira. Então, Ele começa a te trilhar. Ele começa a te moer, que é para o teu coração ficar mais quebrantado, que é para o teu coração se abrir, que é para você reter, que é para você aprender a lição. Então, aprende a lição. Terceiro motivo, ele nos leva para o deserto porque Ele quer que a gente amadureça. A gente é muito menino, muito bestinha, só bebendo leite, só na brincadeira. E quando a gente amadurece, a gente começa a depender de Deus. Então, eu quero dizer para você, creia nas promessas de Deus. Creia, tá? Amadureça, confie, dependa de Deus. Já tem alguns anos assim que eu estou nessa questão da dependência de Deus. Por quê? Porque às vezes quando eu tentei resolver, só deu errado. Então eu mesmo já levei esse tapa na cara. Aprende! Então Deus estava todo tentando, ainda não vou cumprir porque você ainda não está confiando em mim. Então eu falei assim, Deus, tá bom. Agora é contigo. Pode chover canivete, pode a terra tremer, os montes cair no meio das águas, pode acontecer o que for. O que é que Deus diz, né? Aquietai-vos e saber que sou Deus. Então se agora nessa situação é só Deus que pode agir, eu não vou fazer mais nada. Eu vou só continuar aqui orando, que é para mim mesmo não desmoronar. Eu só vou continuar aqui na comunhão, que é para mim mesmo não me perder. Eu só vou continuar na minha comunhão para minha fé ser fortalecida. Teve um dia que eu estava tão cansada, eu orei assim, Senhor, eu estou tão cansada, eu estou a ponto de desistir. E aí eu fui ler a Bíblia assim, aí quando eu li o comentário do versículo, estava dizendo que é a graça de Deus que nos dá força e não nossos próprios méritos. É pela graça que temos força para prosseguir e não pelo que fazemos. Então fala a verdade, Senhor. É pela tua graça que eu tenho força, porque se eu dependesse só do que eu posso fazer, eu não estaria mais aqui. Entendeu, gente? E o quarto motivo porque Deus nos leva para o deserto é para nos preparar para reter as bênçãos, para usufruir, porque senão a bênção vem e ela escapa pelas nossas mãos. E aí a gente esbanja. E aí Deus vai falar assim, cadê a bênção que eu te dei? Sabe assim as pessoas que às vezes querem casar? Elas se casam, aí não consegue ficar no relacionamento, aí se separa. Gente, aí fala, não, mas aquela pessoa não era de Deus para mim. Qual que vai ser? A gente que faz dar certo, né? Então, se a pessoa não estava preparada para assumir o casamento, então ela perdeu a bênção, porque aquela pessoa era uma bênção. Aquela pessoa, ela era uma bênção. O homem era uma bênção, a mulher era uma bênção. Mas o homem ou a mulher estavam tão imaturos, estavam tão despreparados, que não reteram as bênçãos. E aí acabaram se espatifando. Eu já fiz uma palestra para casais sobre o casamento o casamento é digno de honra. E lá eu falei, até Mike Murdock que fala, que o casamento é comparado como um diamante. Então, é impossível você... na verdade, o diamante ele é muito duro. Então, se a pessoa tentar quebrar, partir ele no meio, ele vai se despedaçar. Então, quando eu me uno com uma pessoa, eu me torno um com ela. Então, quando há o divórcio, pessoas vão sair feridas. Pessoas vão sair machucadas. O divórcio são duas pessoas machucadas, feridas, pela metade, fragmentadas. Então, assim, não deveria ter acontecido isso, mas a imaturidade levou a pessoa a se divorciar. Perdeu a bênção, aquilo que Deus estava construindo, que era muito precioso. Então, meus irmãos, isso serve para muitas coisas na nossa vida. Eu não sou aqui a expert, né, em provações e tribulações, mas eu desde 2011, eu saio de um deserto entre outros. E assim, eu já entendi, né, eu já entendi que Deus está desenvolvendo em mim um caráter, e já entendi que Deus está desenvolvendo em mim amadurecimento, e eu entendi também que Deus está trabalhando em minha fé.
Por quê? Porque aquilo que ele quer fazer por meio de mim vai exigir que eu tenha um bom caráter. Vai exigir que eu esteja maduro o suficiente. E vai exigir minha fé para crer que ele vai agir e não eu, segundo meus próprios conhecimentos. E é isso também que Deus quer fazer na tua vida. Amém? Então nós vamos encerrar por aqui. Alguém quer falar alguma coisa? Quer fazer alguma pergunta? Quer fazer um comentário? Porque eu vou orar e nós vamos encerrar. Cuidado com os 4 inimigos, não deixa eles te matarem, tá? É a reclamação, é a ingratidão, é a incredulidade e é a tentação. Esses inimigos, eles são habitantes do deserto e eles são peçonhentos e eles matam pessoas despreparadas. Então, se você se apegar em Deus, ele quer te ajudar a atravessar esse deserto. Ele quer colocar uma coluna de nuvem de dia para te guiar, quer colocar uma coluna de nuvem de noite para te iluminar e para te proteger. Ele quer te conduzir, ele vai te levar, vai te dar água, ele vai mandar o pão. No deserto não tem falta não, gente. Ele vai mandar o pão. Ele vai mandar o pão certinho todo dia. Ele vai te livrar dos perigos escondidos. E ele vai te levar até a terra prometida. Ele vai te levar até a promessa. Às vezes o deserto nem é tão longo. Você está reclamando e bem ali assim já tem um oásis, né? Eu estou aqui de boa. Esperando. Quero dizer que está sendo maravilhoso participar dessas lives. Graças a Deus, né? Eu sempre falo assim, Deus, me dá a revelação do teu Espírito. Porque uma coisa, gente, é a gente saber a letra. Outra coisa é a revelação da palavra, né? Porque o Espírito, ele traz as verdades fresquinhas que estão sendo ditas diante do trono de Deus. Entendeu? Ele traz as verdades fresquinhas. Então, eu peço muito para o Espírito me dar uma palavra nessas terças-feiras. Porque não é eu que premedito os temas, né? Eu estou aqui, de repente... vem aquela fala muito forte assim dentro de mim, me falar de tal assunto, e é quando eu monto a aula. Só que assim, terça que vem eu não vou fazer live, gente. Eu já fiz 5 lives, aí eu vou dar um tempo agora, eu vou descansar, e depois eu volto a anunciar novamente as lives, tá? As lives têm um propósito, tá? E também eu tenho muita responsabilidade em fazer a live aqui. Então, eu não vou ficar fazendo aí só por brincadeira, só por bandalheira. E eu também tenho um canal no YouTube, que algumas que eu apago daqui, eu deixo elas salvas no YouTube, tá, gente? É só clicar lá, Safira Macedo, que você vai achar meu YouTube. Aí você pode se inscrever lá. E é isso. Então, eu vou voltar novamente depois com outras aulas. Eu vou chamar de aula, tá, pessoal? Não vou falar só live, eu vou falar que é uma aula. E muito obrigado pela audiência de vocês. Que Deus ajude cada um de vocês, que Deus responda às suas orações, que Deus fortaleça vocês. Quero oferecer um hino para vocês, a bênção, é Gabriel Guedes. Ofereço esse hino, a bênção, Gabriel Guedes, para vocês. É um hino maravilhoso. Decrete esse hino na sua vida, na vida da sua família. Decrete, se levante, ore, faça os decretos, tá bom? Que Deus vai te abençoar. Então vou orar. Pai, quero te agradecer, porque o teu Espírito sabe tudo. Pai, eu quero te agradecer porque a tua palavra diz que a tua palavra não volta vazia, mas ela faz toda a sua vontade. Deus, eu quero te agradecer porque o Senhor deu o Espírito do seu Filho nos nossos corações. Nós, Senhor, somos a casa do teu Espírito. Nós somos uma casa espiritual e o Senhor está nos construindo. O Senhor está nos construindo pelo seu Espírito, que é o nosso mentor, para nos tornarmos da altura de Cristo, para imprimir em nós o caráter do teu Filho, Jesus Cristo. E assim como ele, Senhor, cumpriu a sua missão, nós também, se não viemos à toa nesse mundo, nós temos uma missão. Amém. Cada um, Pai, cada um, Deus, desperta os que estão dormindo, desperta os que estão cegos, abre o entendimento, não só dos que estão aqui na live, Senhor, de acordo com o que eles desejam, mas muitas pessoas que receberam esse convite, que estão precisando de uma palavra assim. A tua vontade é que a gente tenha conhecimento, que a gente tenha discernimento, para que a gente possa responder à altura do teu chamado. Porque às vezes quando nós não entendemos, nós deixamos escapar as coisas maravilhosas que o Senhor queria revelar, as vitórias que o Senhor queria nos entregar. Então, Senhor, eu te peço
Que o teu Espírito venha descer na mente de cada pessoa, na cabeça de cada um. Que tu venha ungir cada um, Senhor, nessa live. Deus, que tu venha entrar no lar de cada pessoa. Que tu venha, Senhor, conduzir essas pessoas no seu deserto, porque quando a gente sai de um, a gente entra em outro. Mas como a gente já viu, o Senhor tem um propósito muito maravilhoso para nós. E nós devemos procurar entender. Pai, que nós sejamos sábios. E eu oro em nome de Jesus, Pai, para que cada pessoa conte a sua vitória. Porque, Pai, tudo que acontece na nossa vida é para a honra e glória do seu nome. É para a adoração do seu nome. Pai, tudo que tu fez é para glorificar o teu nome. A tua palavra diz que o céu e a terra declaram a glória do Senhor. Então, Pai, que a glória é do Senhor, que o teu reino venha. Amém? Amém. Obrigado, pastor Maurício. Recebo as bênçãos da tia Lília, da minha mãe. Recebo as bênçãos de todos que estão aqui. Muito obrigado por esse reconhecimento, né? Não busco isso, não estou buscando nada disso, mas pretendo alcançar mais pessoas, sim, tá? Mas agradeço, sim, pela audiência de vocês. Deus abençoe, tá? Fiquem com Deus. Obrigado. Tchau, tchau. Vão saindo aí que eu vou encerrar aqui, tá? Podem ir saindo. Vou encerrar. Tchau, tchau.